que não dá para esconder é que há um movimento de concentração nesse mercado editorial do livro didático. Se é acerca de... Quando começou mais decididamente esse projeto, foi lá no governo Sarney, né, com algumas dificuldades, foi a primeira vez que se fez com um grande estágio, embora seja originalmente o Programa Nacional do Livro Didático, lá da era Vargas, né? Havia cerca de 64 editoras participando. Paulatinamente vem se reduzindo, cada dia mais, e as editoras pequenas sendo engolidas. Ora, qual é o perigo que pode haver aí, Maurício, nessa concentração? Porque ela significa menos diversidade editorial, menos possibilidade de avaliação de autores, de óticas, de ângulos a serem examinados, a serem absorvidos pelos conteúdos dos livros. E aonde é que está exatamente a ideia de uma frase dita pelo Ali Camel, que é a seguinte: é de dar medo. Aí você, como jornalista, sabe que isso soa como algo do tipo aquelas senhas que nós vimos em alguns outros momentos tristes da história, né, que havia muito fanatismo e havia muita dificuldade de liberdade de pensamento, né? É mais grave, acho. No final do artigo, o Ali Camel fala claramente assim: alguém tem que fazer alguma coisa. O Ministério, o Congresso, alguém. Quase que pede uma intervenção militar para que a gente não tenha um ponto de vista de esquerda sobre a história. Há outros livros, o próprio autor... Não falou em acender as fogueiras da Inquisição de novo, não, né? Ainda Acho não. que estava implícito, né? Acho que essa que é a questão. Pelo menos as intelectuais. O que a reclamação do Camel traz aí é exatamente nesse sentido que você está falando. Isso é uma tendência do capitalismo, né? A concentração da propriedade, ainda mais no seu estágio selvagem atual, de neoliberal. A globalização acirrou essa competição e ela é desproporcional porque há uma pressão para que haja cada vez menos intervenção do Estado, e eu acho que aí, na questão da propriedade, isso é fundamental. O que há é um apelo para que o Estado se ausente, para que haja uma competição que expurgue as pequenas editoras. O que acontece? É uma ditadura do pensamento único, né? Sobre o que você está falando, que se forja de bom senso. Aliás, isso é altamente ideológico. Quando você impõe um senso comum, ele vem naturalmente fantasiado de bom senso. Ele aparece como algo natural. Por isso que ideologia, quando a gente fala classicamente como manifestação de um ponto de vista que reforce as estruturas de dominação e exploração, a gente fala em naturalização de certos tipos de ideias que contribuem para manter essas estruturas, ou no caso de contestação, quando você sai do bom senso e aí sim você foge do pensamento único para contestar esse bom senso. Agora, no caso da classificação indicativa da programação de televisão, essas mesmas vozes, o Ali Camel, a grande mídia, ela pede que seja respeitado o direito dos pais. E, nesse caso, ela retira do professor a capacidade de ser protagonista. Ele que conhece, aliás, são 50 mil professores que foram rejeitados como opinadores, como se não tivessem algo a dizer sobre o conteúdo desses livros, que foram escolhidos, alguns deles com muito boa aceitação pelos pais, inclusive. Não é uma contradição? Porque no caso da classificação indicativa, não, tem que deixar que as pessoas escolham. E aí, sexo, cerveja, né? Tiro... 50 mil professores sem bom senso. Agora, 50 mil professores não podem opinar sobre o conteúdo dos livros didáticos. Exatamente. E eu acho que o artigo do Ali Camel, ele começa dizendo que recebeu uma mensagem do psiquiatra e psicanalista dele, que é o doutor... como é o... Francisco Daut. Daut, né, que é alemão. Francisco Daut. Francisco Daut,
Eu botei lá no Google, saiu lá um artigo do Francisco Daudt. O artigo se chama A Pedagogia do Eu Errei. Ele diz que sempre insistiu com os filhos para fazer autocrítica, dizer, eu errei. Então eu quero que o Ali Camel siga o seu psiquiatra e faça a pedagogia do eu errei. Porque ele errou, porque ele pegou um pedacinho do parágrafo e colocou como se fosse o parágrafo todo. Colocou isoladamente, transformando, degenerando a ideia do autor. Isso é um absurdo, cara. Então, senhor Ali Camel, senhor Francisco Daudt, obrigue o seu analisando a praticar a pedagogia do eu errei. Agora, nós temos aqui um depoimento muito interessante de um pai de aluno, professor. Ele se chama, está no Jornal do Estado de São Paulo, do dia 23 de setembro. Ele se chama Chung Yi Feng. E ele diz o seguinte, é pai de aluno, uma sociedade democrática não pode podar um livro pela visão que ele apresenta. Precisa promover o debate. Minha filha fez muitas perguntas sobre esse livro em questão, mas acho isso muito bom. Tivemos oportunidade de conversar bastante em casa sobre o assunto. Aí uma estudante da 8ª série diz, o livro não diz que capitalismo ou socialismo é melhor, a decisão é nossa sobre o livro. E a professora e mãe diz, o livro não é o elemento mais importante da aula. Recursos como o debate, visitas a museus complementam a formação das crianças. Isabela Olivieri, estudante de sexta, não gosto muito de história, mas acho que o livro faz a gente passar a gostar, porque é leve e tal. E eu não estava sabendo da polêmica sobre esse livro, mas acho que as crianças precisam saber sobre tudo. Como é que você vê? Porque os comentários são, assim... Os pais demonstram o bom senso que está